Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia! Minha gente, estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração, na disciplina de Economia e Mercados. Eu estou diretamente do Estúdio 5, eu, o Maioli, meu diretor de imagens, a Fátima Campelo é a minha profa assistente, e nós vamos juntos aqui em mais uma aula para o curso técnico em administração. Sejam bem-vindos aqui, mestres presenciais e alunos que se conectam conosco nesta manhã de segunda-feira, hoje 31 de outubro do ano de 2022. Bacana, minha gente, tudo bem? A Fátima, inclusive, já colocou aqui toda a programação de vocês desta manhã de aulas, né? Já estamos na Economia e Mercados, depois vocês ainda terão 2 aulas de Contabilidade Geral. As aulas agora dessa parte da manhã vão até às 11h30, tá bom? Beleza, minha gente? Bacana. Estou olhando aqui os polos conectados conosco. Riacho Grande do Piauí, bom dia. Bom dia, Assunção do Piauí. Oi, 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 minha gente. Vamos adiante, pode botar o slide tudo aí na tela. Maioli, por favor. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer uma consulta. Hoje é 31 de outubro. Deixa eu ver o que. Hoje é dia de quê? Só um minuto. Aqui eu tenho o nosso roteiro de aulas. Nesse nosso roteiro, vejam só, nós temos aqui o objeto de conhecimento. O que é que nós vamos tratar de conteúdos hoje? De macroeconomia, e iremos tratar de PIB per capita, vamos falar de desemprego, vamos falar de Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e vamos tratar também de inflação. Vamos falar de todos esses elementos aqui. O objetivo de aprendizagem da aula de hoje é analisar o comportamento da economia a partir da demanda agregada. Vou explicar isso para vocês. Vocês também terão atividades na forma de questões para que vocês possam estar resolvendo. Volta aqui para mim, Maioli, só para me atualizar. Dia 31 de outubro. 31 de outubro é o dia do arroz, viu? Olha só. Importante elemento da nossa dieta, né? A gente come muito arroz aqui. E aí, hoje é dia do arroz, né? É muito curioso. Lá na Europa, o pessoal consome muita batata, ao invés de arroz, né? Batata substitui o arroz lá. Aqui, maior, a gente come arroz e come batata. E purê de batata, tudo junto. Lá eles substituem, a gente bota tudo no mesmo prato. Ok? Hoje é dia... Nossa, dia de aumentar seus poderes psíquicos. Olha só, bora dizer que hoje é o dia da intuição, né? Hoje é dia de Halloween, né? Hoje é dia das cidades, dia do comissário de bordo, dia da dona de casa, olha só, dia da economia hoje, olha, tá aí, que eu não sabia, 31 de outubro, dia da economia. Dia de esculpir uma abóbora. Isso aqui certamente ligada ao Halloween. Dia das lendas piauienses. Que massa, olha só, gostei, né? A mais famosa aqui em Teresina é do Cabeça de Cuia, mas tem várias outras aqui. Dia da poesia brasileira, do poeta virtual, dia da poupança. Muito bem, dia da reforma protestante no Brasil. Dia do repórter policial, como é dia da lenda, né, das lendas, aí aqui também tem dia do Saci Pererê, tá bom? Beleza, personagem aí do Monteiro Lobato. Vamos adiante, minha gente. Câmbio.
calibrar aqui minha canetinha mágica. Antes de mais nada, eu quero resgatar com vocês o conteúdo da aula passada na forma de questões, ok? Então, vejam só. Primeira questão da atividade complementar da semana passada. De acordo com o contexto da aula, em qual das funções a política de educação se encaixa e justifica o porquê, não é? Óbvio que isso vai... A gente falou na aula passada de objetivos da macroeconomia. A gente tem tratado das funções do Estado, a função alocativa, a função distributiva, a função, sacam? Estabilizadora. E aqui eu estou perguntando em qual das funções da política, né, da macroeconomia a educação se encaixa. E ela entra como distributiva, viu? Deixa eu colocar aqui. Ela entra como uma política macroeconômica distributiva. Através da educação, a gente consegue reduzir as desigualdades sociais, a gente consegue elevar a mobilidade social, a capacidade que as pessoas têm, né, de ascender socialmente e economicamente dentro da sociedade, através da educação. E justifique o porquê, aí eu queria deixar que o restante da resposta se baseia na experiência subjetiva do aluno, que seria a análise de vocês, a visão de vocês nesse sentido. Segunda questão, explique o conceito de PIB e qual é o papel que a educação teria no PIB do Brasil. Ela é meio que um desdobramento dessa primeira questão. Então vejam, o PIB é o valor de mercado de todos os bens finais produzidos por uma determinada região e em um determinado momento, período, ok? É o valor de mercado de todos os bens produzidos, dos serviços prestados, por todos os setores da atividade econômica. A gente já falou aqui de agropecuária, de indústria, de serviços, né, do comércio, por um determinado período de tempo. Aí um exemplo aqui é que pode ser que o PIB possa ser medido por trimestres, ou a cada 3 meses, pode ser anual, ok? Semestral, em uma determinada região, um país ou um estado. Ou seja, é o preço de mercado multiplicado pela quantidade de todos os produtos, não é, produzidos na economia. E a educação, ela tem esse perfil distributivo, não é? A gente vai discutir isso agora no IDH, vai ficar muito mais aplicável o entendimento do papel que a educação tem no desenvolvimento de um país, tá bom? Terceira, a demanda agregada ajuda a compreender o comportamento da economia? Sim. Quando a gente olha a macroeconomia, a gente consegue perceber os períodos de crescimento e desenvolvimento econômico. E, obviamente, esses períodos aqui, minha gente, eles vão refletir, eles refletem o desempenho da economia, ok? Aumentando as encomendas de matérias-primas, por exemplo, compra de transporte, isso aqui expande no crescimento econômico. Na queda econômica, na recessão, isso aqui também cai, tá bom? Como eu trabalho como economista, e a gente teve eleição ontem e o novo governo vai assumir a partir de janeiro, já começam agora as especulações, né, sobre a pauta de economia, o que é que vai ser prioritário e tudo mais. Então, geralmente, nesse período, o pessoal me chama bastante para dar entrevista na televisão, para falar um pouco, tentar explicar ou tentar antecipar ou interpretar algumas coisas de economia, justamente porque vai começar um novo governo, tem uma nova orientação política e econômica, e como é que isso vai impactar na sociedade, né? Então, acontece. E aí a gente vai poder perceber que serão mexidas essas peças aqui no tabuleiro, já que as tomadas de decisões, elas mudam elas mudam no sentido dos critérios a serem adotados. Ok?
Minha gente, eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos aqui na Economia e Mercados. Eu trago logo de cara para vocês um gráfico em barras aqui, né? E ainda destaco, eu trago de novo esse conceito que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. O PIB, o Produto Interno Bruto, ele é o valor de mercado de todos os bens finais produzidos durante um determinado período do ano, trimestre, semestral, em uma determinada região, país ou estado. Isso é PIB, é a capacidade de produzir. E aí eu trouxe essa tabela aqui, é um gráfico em barras, né? São dois. Esse gráfico em barras, ele tem um recorte aqui, né? Ó. Ele tem este recorte aqui. Sacam? Ele trata do ano 2021 à esquerda e trata de 2020, aliás, 2020, né? Final de 2020, primeiro trimestre de 2021, né? Ele vai analisar esse do lado esquerdo, o quarto trimestre de 2020. O quarto trimestre é outubro, novembro e dezembro. E ele acumula aí para o primeiro trimestre de 2021, janeiro, fevereiro e março. É isso que ele está medindo. E agora, e aí esse do lado direito, 2021, ele já está agregado. Eu já tenho todo o ano de 2021. Por que eu não estou mostrando dado de 2022? Porque a gente ainda está no ano de 2022. Esses dados eles ainda não estão consolidados, eles ainda estão sendo apurados, tá bom? Nós vamos tendo parciais, mas aqui nesse gráfico em barras, a gente ainda não tem consolidado no ano de 2020, 2022, então a gente só está olhando aqui 2021. Então a gente está pegando o finalzinho e o começo, né? O finalzinho do ano de 2020, pandemia, e 2021, né? O comecinho, foi acho que em março foi o período mais grave da pandemia, onde a gente tinha morrendo aí até 4.000 pessoas por dia. E aí a gente chega e continua aí 2021, onde o processo de vacinação ele vai se ampliando e a atividade econômica, as pessoas vão circulando mais, o mercado vai se abrindo. E aí, olhem a diferença dos gráficos aí das barras, né? Como elas melhoram em 2021, tá bom? Então, tivemos uma melhora em 2021, mas vale destacar. Muita gente morre na medida em que a economia vai ampliando e as pessoas vão circulando mais, né? Se não fosse as vacinas, a gente estaria, inclusive, pior do ponto de vista de indicadores de saúde. Vamos lá, vejam só. Eu tenho aqui, olhem os setores que são medidos pela macroeconomia, que ajudam a gente a entender o PIB. Deixa eu mudar aqui a fonte para vermelhinho. Ó. Eu tenho aqui agropecuária, indústria, serviços, consumo das famílias, consumo do governo, gastos do governo, investimentos privados, o volume de exportações de um país e o volume de importações. O que ele vende para o exterior é exportação. O que ele compra do exterior é importação. Olhando isso aqui, a gente consegue ter uma dimensão do comportamento da atividade econômica através do PIB. Pegando essas medidas aqui, ó, final do ano de 2020 e começo do ano de 2021, a agropecuária, ela não teve crise na pandemia, pelo contrário, ela sempre teve expansão das suas atividades. Ela contribuiu com o PIB aí com 5,2% foi o desempenho da agropecuária. Ok? Percebam que a gente no período de pandemia, o dólar estava mais caro. Aqui nesses anos aqui que eu estou mostrando, a taxa de câmbio ela oscilava, o preço do dólar ele oscilava, mas ficava na casa dos R$5,50, 5,60.
por aí. Era o preço do dólar. Com esses valores aqui altos, tem uma ligação direta aqui, ó, entre o setor agropecuário e as exportações. Que eles produziram e venderam isso para o exterior. Como o dólar estava muito caro em relação ao real, esse pessoal aqui faturou muita grana. Ok? Então foi um bom desempenho da agropecuária, mesmo no período de pandemia. Na indústria, ela só contribuiu com 0,3%. Muito pouco. Né? 0,3% a indústria, a participação da indústria. Serviços, 1%. Foram duramente afetados, porque são atividades presenciais, entendem? E a gente estava num período aí ainda de economia parcialmente fechada, e distanciamento social. A gente está falando de final de 2020, começo de 2021. Era um período meio que de retomada, porque o que é que pegou? A pandemia começa a partir de março de 2020. Aí dá uma fechada. Só que ainda em 2020, mais para o final do ano, a gente teve alguns eventos aí, como por exemplo, a gente teve eleições municipais em outubro. Então, já em setembro começa a dar uma abertura na atividade econômica. As pessoas começam a circular mais e se contaminar mais e morrer mais. É tanto que o desempenho da economia vai melhorando, né? Mas tem um custo aí de vidas das pessoas. Mais gente morreu. Essa coisa foi pegando do final final de 2020 até o começo de 2021. Quando a gente atinge o pico dos dados do Covid, de indicador de saúde, de gente morrendo e se contaminando, e leitos de hospitais lotados. Em compensação, como as pessoas estavam circulando já, ao mesmo tempo, aí a atividade econômica ia melhorando, mas isso teve um custo, os indicadores de saúde. Os serviços, tiveram um fraco desempenho, por quê? Porque as pessoas estavam cortando menos cabelo, demandando menos atendimentos, serviços, por exemplo, da área de estética. Os próprios atendimentos médicos reduziram, e tudo mais. Todas as atividades dos serviços, elas reduziram. As escolas ficaram fechadas durante tempo. É curioso, viu, Maioli, porque você vê, a partir desse período que tem uma mudança de comportamento nas mulheres. Você vai ver cada vez mais mulheres jovens com cabelo ficando branco por não irem aos salões, dar o retoque lá. Antes, não, as mulheres iam para o salão, iam sempre dando retoque e escondendo os fios brancos. É nesse período que a gente tem essa mudança. Hoje é muito mais comum a gente ver as mulheres assumindo os cabelos grisalhos, vê um pouco disso aí. Tá bom? O consumo das famílias ficou retraído também, 0,6%. O desemprego deu um pico grande aqui, chegamos a casa dos 14% de desemprego, muita gente desempregada. Se não fosse também o auxílio emergencial, estaríamos na lona, porque as pessoas estavam em casa, mas tinham pelo menos capacidade de consumo. É tanto que o setor de hipermercados, ele não caiu, sacam? Não caiu, ele continuou, ele conseguiu se mantendo. Mercados, hipermercados, farmácias, porque as pessoas ainda assim tinham capacidade de consumo, tinham grana para investir, tá bom? Também atacada por inflação, também tivemos inflação pesada aqui. Os gastos do governo foram de 2,2%, foram até grandes os gastos do governo, eles tendem a ser baixos pela orientação da política econômica de governo. É estado mínimo, é menos investimento público, então cai. Só que a gente estava num período de pandemia,
Então o governo foi obrigado a injetar grana na atividade econômica, auxílio emergencial, por exemplo, e aumentar os seus gastos. Então nós tivemos um aumento aí de 2,2%. Aliás, investimentos, queda, ó, atividade privada, investimento privado. Ora, se uma economia está em recessão, né, os investimentos vão cair. Então, caíram 0,1%. As empresas não vão aumentar investimento. O Brasil exportou, teve um bom desempenho nas exportações, 3,7%. Importou bastante, 10,3%. Aqui tem um peso grande, por exemplo, das vacinas, né, produzidas fora. Então, a gente tem que importar. E aí, na média de todos esses desempenhos, a gente teve aqui 1,6%, né, nesse período medido aqui. Na pandemia em 2020, a queda no 2020 todo, a queda foi de menos 4,1%. Aí está pegando só o final de 2020 e o começo de 2021. Quando a gente olha para o ano de 2021 todo, a agropecuária 3%, a indústria deu uma subida em 3,6%, o setor de serviços, todos os dados eles vão se recuperando, porque em 2021 vai havendo vacina e vai havendo abertura parcial dos mercados, né? Aqui a gente tem o consumo das famílias deu uma empinada, 4,2%, os gastos do governo, o consumo do governo 3%, o investimento aumentou em 9,3% para poder reagir ao mercado que estava esquentando. As exportações cresceram mais um pouco, 4,7%. As importações caíram de 10,3% para 3,6%. Nós tivemos um PIB aqui de 4,2% de crescimento no ano de 2021. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, viu? Aqui, ó, foi a instituição que fez essas medidas de dados aqui. Aí, então a gente vê o comportamento. Vocês, como técnicos em administração, poderiam estar trabalhando em atividades da área agropecuária, ou em atividades industriais ou de serviços, em empresas de comércio que vão ter como fluxo de caixa o consumo das famílias. Vocês poderiam estar trabalhando ou no governo, ou poderiam estar trabalhando em setores que são exportadores ou setores importadores, sacam? E dependendo do setor, vejam os comportamentos, como eles vão variando. Sacaram? Minha gente, o PIB do Brasil no ano de 2021 foi de 8,7 trilhões de reais. É dinheiro que doido não conta, né? Como diz o caboclo. Certo? A partir da performance do PIB, a gente pode fazer várias análises, ok? A gente saiu de uma queda em 2020, como eu mencionei para vocês, em que a gente caiu menos 4,1% negativo, e aí deu uma empinada para mais 4,1%, uma quebradinha em 2021. Então deu essa subida. Olhando para esses comportamentos da macroeconomia, a gente consegue, por exemplo, deixa eu botar o marca-texto verde aqui, a gente consegue traçar uma evolução do PIB no tempo, comparar o seu desempenho ano a ano. A gente pode comparar o PIB, o desempenho do país com o desempenho de outros países, porque essas medidas, elas têm um padrão, viu? Padrão internacional. É exatamente por isso que eu consigo medir, comparar, dadas as devidas proporções, a economia do Brasil com dos Estados Unidos, com da Argentina, com da China. A gente consegue fazer comparações internacionais, como eu acabei de mencionar, sobre o tamanho das economias dos países, dos diversos países, tá bom? Beleza? Agora a gente tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, o pessoal diz assim, mas os combustíveis nos Estados Unidos, a inflação nos Estados Unidos, ela está maior que no Brasil. O preço do combustível nos Estados Unidos está mais caro que no Brasil. Certo, ok. Mas a renda do americano é muito maior do que a do brasileiro. Entendem? Se o preço do combustível lá está mais caro,
mas a renda lá é muito maior. Aqui o preço do combustível estava caro e com uma renda menor brasileira. Então é muito mais, a realidade é muito mais dura para o brasileiro quando a gente faz esses filtros. Hoje os combustíveis estão até agora em queda. Já caíram bastante, por quê? Porque volta aqui para mim, Maioli, vamos fazer aqui conexão visual. Porque houve uma redução no preço do ICMS sobre os combustíveis, foi zerado as contribuições do governo federal, o COFINS, dos preços dos combustíveis, isso já dá uma baixada. Só que o efeito da queda dos combustíveis maior foi por conta de um dólar que se manteve baixo, 5,20 reais em média. Aí ele foi caindo, sacam? Então o dólar não ficou tão caro durante esse período. E um outro detalhe, nós também tivemos aí um preço do barril do petróleo também em queda. Porque paralelo a tudo isso que eu estou falando de pandemia e de tudo mais, isso gera uma queda no crescimento mundial. Quanto menos a economia cresce, menos ela compra combustível. Entendem? Então os países produtores de petróleo, como eles produzem petróleo e tendo menos gente demandando combustível, eu tenho mais barril de petróleo, o preço do barril de petróleo cai. Com o preço do barril do petróleo mais barato, a gente acaba não tendo pressão de alta nos combustíveis aqui no Brasil. Detalhe, essas pressões elas já começam a aparecer e a aumentar. Saca? O preço do barril do petróleo está começando uma trajetória de alta, o preço dos combustíveis do dólar também está apresentando comportamento de alta. Então, é nesse sentido que nós vamos ter mais pressões de alta. Apesar de ter reduzido o preço do ICMS nos combustíveis, né, e dos impostos federais, o que vai pesar no aumento ou não do combustível é o preço do barril do petróleo, é o preço do dólar. Sacam? É isso que vai pesar. Inclusive, eu escrevi um texto ainda no mês de junho mostrando isso. Estamos em queda nos preços dos combustíveis, mas eles podem sofrer pressões de alta até o final do ano. Era isso que eu alertava lá no texto em junho e as coisas parecem que estão caminhando para isso. Ok, minha gente? Vamos aguardar. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Maioli. E a gente olhando para o PIB, a gente consegue ver, inclusive, o PIB per capita. Ele mede o quanto de PIB cabe a cada indivíduo se todos recebessem partes iguais. O PIB per capita ele vai medir o quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se recebêssemos partes iguais entre todos. Ok? Vejam só. Eu tenho um dado aqui que eu queria mostrar para vocês. O PIB a preços de mercado. Primeiro, a medida que é grande, viu? Ela vem de 1996 até o segundo trimestre de 2022. Ou seja, aqui a medida vem de 96 até março, abril e maio. Janeiro, fevereiro, abril, maio e junho, segundo trimestre de 2022. Vejam que a gente tem aqui, sempre uma tendência de alta no preço do PIB, né? Olha aqui, há uma tendência de alta ao longo dos anos. O detalhe é que essa alta, ela é sempre no Brasil menos do que deveria ser, ou do que seria suficiente para a realidade brasileira. Bem aqui, essa queda aqui, por exemplo, ela mostra o período mais grave da pandemia. Eu tenho uma outra queda aqui, deixa eu olhar aqui, 2008. Em 2008 aqui, crise de 2008, crise financeira de 2008. Essas aqui, são as mais relevantes.
2008, crise financeira, e aqui é o Covid, ok? Sacam? Nós temos esses dois aqui. Mas essa média é muito pequena. Ó, se eu pegar, do ponto de vista real, se eu pegar da década de 80, eu vou botar aqui, ó, de 1980, e eu puxar até 2014, até aqui, ó, até mais ou menos aqui, se eu puxo uma média de crescimento do PIB de 1980 a 2014, nós só tivemos um crescimento médio de 2,87%. É muito pouco. É muito baixo. O nosso teto de crescimento no Brasil tem sido muito baixo. Ó, aqui eu estou fazendo a ponte com 2014. Saca? Eu vou apagar aqui esse 2008 para não baldear aqui o entendimento. Sacam? É muito baixo. E se a gente pegar aqui de 2000 e daqui para cá, a gente vai ter uma média de 0,6%. Muito baixo. Ok? A China passou 30 anos crescendo 11%. Por isso que ela desbancou o Japão e a Alemanha, e hoje a China é o segundo maior país do mundo, do ponto de vista de economia. Fica só atrás dos Estados Unidos e ela está indo para cima. Sacam? Então essas leituras elas são muito interessantes, porque onde vocês vão trabalhar, nas empresas onde vocês vão trabalhar, elas são afetadas por esses elementos da macroeconomia, entendem? O PIB, minha gente, ele é registrado e dividido pelo total, o PIB per capita, viu? Per capita. Por cabeça. Ele é dividido, você pega o valor total e divide pela população. É a renda per capita ou o rendimento per capita. Ele vai ajudar a entender qual é o grau de desenvolvimento econômico de um país ou de uma região. Por exemplo, o PIB brasileiro em 2020 recuou 4,8%. Vacilei, né? Eu tinha dito 4,1%, 4,8% em relação ao PIB do ano anterior. Quando você pega o valor total do PIB e divide pela população brasileira, estava dando assim, ó, Maioli. É como se cada brasileiro tivesse 35 mil reais de renda. Se não trabalhasse, o brasileiro ganharia anualmente 35.172 reais. Deixa eu dividir aqui mensalmente. Só um minuto. É como se o brasileiro tivesse direito 35.172 dividido por 12. Tivesse aí uma renda sem trabalhar de R$ 2.931 reais. Né? Isso aqui dividido por 12 meses. 12 meses daria uma renda para o Brasil, nessa hipótese, né? De 2.700 ou 2.931. 2.931 reais. Ok? Essa seria a renda per capita, né, do brasileiro. Ok. Seria bom, né? No orçamento, a mais 2.900 conto por mês no orçamento seria bom. Nos orçamentos familiares. Mas isso não acontece na prática, viu? Isso aqui é uma hipótese. Você tem o PIB. Quando você divide pela população, daria 35 mil para cada um. Dividido em 12 meses, daria uma renda de R$ 2.931 reais por mês. Mas as coisas não funcionam assim. Porque no Brasil, o maior problema brasileiro é justamente a desigualdade social. Sacam? Pouca gente ganha muito e a grande maioria ganha muito pouco. Então, isso aqui é uma hipótese, vamos dizer assim. Olha aqui, o PIB per capita, ele também, eu trouxe no gráfico de barras, ele também tem uma trajetória ascendente, mas ele é afetado por várias coisas. Por exemplo, inflação.
né? Você tem um PIB per capita, mas você também tem uma inflação que corrói o poder de compra da moeda. Mas, vejam, ele é ascendente. Aqui tem dados de 96 também até o ano de 2019. Sacam? Ok. Mas em 2020, certamente, ele caiu. Não tem aí essa atualização, mas ele caiu porque nós fomos atingidos pela grande pandemia no ano de 2020 e 2021. Mas aqui, ó, ele chegou em 2019 a R$ 35.161 anuais, o PIB per capita. É a produção do país dividida pela população. Ok? Vamos adiante. Após desabar em 2020, por conta da pandemia, o Brasil fechou 2021, né, e produziu aí um PIB de 8,7 trilhões de reais. Isso aqui aí divide pela população. Essas medidas são feitas pelo IBGE. Esse foi o melhor resultado, viu, desde 2010, quando a economia havia crescido 7,5%. Né? Ó, em 2010, esse foi o crescimento brasileiro, 7,5%. Em 2021, a gente cresceu 4,6%. Tá bom? Beleza? Mas a gente, aí cabe eu fazer essa observação. Analistas dizem que o bom desempenho ocorre porque a comparação é com o ano 2020. Como a gente caiu muito, é natural que no 2021 a gente tivesse crescido muito também. Com a abertura da economia. Volta para mim, Maioli. Na macroeconomia, a gente tem um problema no Brasil. O comportamento da economia brasileira. E eu vou usar novamente a China como comparação. A China cresceu 11% em média durante 30 anos. É muito. A Índia, no período, tinha feito um planejamento para crescer 8% durante 20 anos. O Brasil não consegue imprimir um ritmo ao longo do tempo. Tanto que a gente chama a economia brasileira de o voo da galinha. A gente joga a galinha, ela voa, mas lá na frente ela cai. A gente não consegue dar consistência ao nosso crescimento econômico. A gente brinca na economia, o stop and go, cresce para, cresce para, cresce para. O Brasil é assim. E isso nos atrapalha muito no longo prazo. Entendem? A gente acaba, isso rebaixa a nossa média de crescimento. Ok, para uma população que hoje está entre 213 e 215 milhões de brasileiros. Pode ampliar aí o slide todo na tela, Maioli. O PIB, o IDH, é um outro elemento que eu quero avaliar com vocês, porque a gente está falando de PIB, mas o PIB ele nos dá uma ideia do comportamento da economia, mas o IDH, ele bota uma lupa e a gente passa a olhar um pouco mais sobre como é que a população está dentro de uma determinada economia, seja em crescimento ou em recessão. Porque o IDH, eu destaquei em amarelo, ele olha para os critérios educação, renda e saúde. Como é que as pessoas estão sendo assistidas nessas três dimensões aqui, tá bom? No critério educação é avaliado o tempo médio de estudo da população. Quanto mais tempo as pessoas estiverem em sala de aula, melhor os indicadores de educação. Quanto menor, mais baixo será o IDH. Ok? No critério renda, é o PIB per capita que vai ser avaliado. Né? O PIB per capita. Se ele subir, opa, melhora o IDH. Se ele cair, piora o IDH. E também na saúde. Na saúde é avaliada a expectativa de vida das pessoas. Quanto mais as pessoas estiverem vivendo, quanto mais anos de vida as pessoas tiverem, isso é um sinal de que os indicadores de saúde estão bons. Então, o IDH ele vai fazer isso. O cálculo do IDH não é... Ele tem como resultado não só um número, mas também possibilidades de analisar deficiências em alguns setores, como saúde e educação. Do ponto de vista de análise de política pública, minha gente, qual é a diferença de Auxílio Brasil para o Bolsa Família, no caso? O Bolsa Família, ele casava as coisas. Era distribuição de renda para as famílias mais pobres e as pessoas tinham que ter
as crianças matriculadas em sala de aula, matriculadas na escola, e tinham que ter o cartão de saúde atualizado. Vejam que há uma integração das políticas aí. Uma coisa acaba puxando a melhora na saúde e também na educação. O problema do Auxílio Brasil é que ele é um valor maior sendo distribuído, mas ele não olha para esses critérios. A pessoa simplesmente recebe sem necessariamente ter essa condição de manter a criança matriculada estudando e cartão de vacinação atualizado, sacam? Essa é uma comparação, ele paga mais, mas ele não cruza as políticas, não é? As políticas públicas. Se a gente for olhar só para a saúde, né? O critério de saúde ele é levado em conta a qualidade de vida das pessoas, né? De vida ao nascer. Óbvio que isso vem aumentando ao longo do tempo. Houve uma época que pessoa de 40, 50 anos estava velho, já estava quase podendo morrer há algumas décadas atrás. Como as coisas vão melhorando, as pessoas vão vivendo mais. Então você já tem aqui uma pessoa de 70 anos, de 80, é a expectativa de vida das pessoas hoje. Isso significa que a pessoa tem acesso a medicamentos, a vacinas, a tratamentos de saúde, já que as pessoas estão vivendo mais, a ideia é essa. Essa dimensão da saúde, ela leva em conta as taxas de natalidade, de nascimento, de mortalidade infantil, os índices de violência. Percebam como a coisa ela é mais profunda, entendem? Na educação, a gente vai olhar aqui para o nível de conhecimento da população, o grau de instrução, ok? Então, são analisadas as taxas de alfabetização das pessoas, das crianças, a escolarização, educação infantil, fundamental, ensino médio, superior, técnico, e a média de estudo das pessoas. São analisadas também as taxas de evasão, repetência, o oferecimento de vagas para as crianças aptas a serem matriculadas. Olha como a coisa é mais profunda. Quando a gente olha para a renda, é o PIB per capita que é olhado aqui. A produção de um país dividido pela população. Esse critério deveria refletir o padrão de vida de cada habitante. Já disse para vocês que na prática não é assim que funciona. A gente também tem aqui a taxa de desocupação ou desemprego na economia. De forma simplificada, são as pessoas que estão aptas a trabalhar a partir de 14 anos. Não estão trabalhando, mas estão disponíveis para o trabalho. Leve em conta, para alguém que se considere desocupado, não basta possuir um emprego. Ó. Um universitário que se dedica somente aos estudos, ele não é considerado desempregado ou desocupado. Uma dona de casa que não trabalha fora, ela não entra nessa conta. E um empreendedor que possui um negócio próprio também não entra nessa conta. Beleza? Esses aqui são alguns pontos que eu trouxe para vocês. Tem 3 questões complementares para vocês analisarem aí. A gente se encontra amanhã, a gente continua batendo papo sobre macroeconomia, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.